A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Bom, a passagem do qual a gente acabou lendo é uma passagem bem conhecida da igreja, dos irmãos, em que retrata o batismo do Espírito Santo, no qual uma promessa o qual Jesus designou antes que ele viesse ser levado aos céus. Ele afirmou para os seus discípulos para que viesse ficar em Jerusalém até que do alto viesse a ser revestido. Entendemos que aqui no capítulo 1, a Bíblia nos ressalta que Pedro, um dos seus discípulos, começou a discursar, dizendo: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Entendemos que havia 120 pessoas naquele exato momento, mas vejamos bem, no decorrer desse tempo, eu creio que existiu pessoas que desanimaram, pessoas que desistiram dessa promessa, qual foi dita pelo Senhor Jesus, que do ficar em Jerusalém até que do alto venha a ser revestida. Então acredito que muitas das pessoas desistiram dessa promessa. A Bíblia nos traz essa conclusão aqui no capítulo 2, do versículo 6, que vai nos dizer assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então aqui traz a conclusão que essas mesmas pessoas que ficaram confusas foram exatamente aquelas que desistiram no meio do caminho, aquelas que não acreditaram, cansaram de esperar, cansaram de talvez, será que é verdade? Será que o Senhor falou isso e vai se cumprir? Foram exatamente essas pessoas que testemunharam da sua falta de paciência. E vejamos bem, nos dias de hoje, nos dias atuais, por que muitas das vezes a gente não tem recebido nossa bênção? Será que muitas das vezes a gente desistiu no meio do caminho? Olha, bem aqui no capítulo 2, onde dizem assim: cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a ordenança do Senhor para nós é: ficai em Jerusalém, ficai no mesmo lugar. Porque muitas das vezes as pessoas oram e a oração não é atendida. Exatamente porque muitas das vezes a gente está de mal com o irmão, estamos brigados, e essa oração ela acaba sendo impedida por questões fúteis. A Bíblia nos menciona da seguinte frase: aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, a nossa oração não chega muitas das vezes no céu por causa dessas questões que deixamos de cumprir, Mas vamos pegar o exemplo dessa passagem, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então aqui houve a união, houve a compreensão, houve a perseverança, principalmente dessas pessoas, para receberem essa promessa. Então, se você quer receber uma promessa de Deus, continue perseverando, orando, vigiando principalmente, porque cedo ou mais tarde essa promessa de Deus irá se cumprir na tua vida. Então, fica com esta palavra, uma palavra de despertamento e principalmente de avivamento. Que Deus venha te abençoar neste momento, não só hoje, mas para sempre. Amém.